Nós começamos essa semana um quadro muito legal, o Pop Cult. Nós vamos falar tudo sobre cinema, cultura, artes e mostrar para vocês que Deus pode evangelizar independente da circunstância e da situação. Confira agora esse quadro. O Discurso do Rei foi o grande vencedor do Oscar esse ano. Ele ganhou os prêmios de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor diretor e melhor ator. O filme conta a história do rei Jorge VI e como ele incentivava a sua nação durante a Segunda Guerra Mundial diante dos ataques nazistas. Eu quero estabelecer rapidamente dois pontos, duas conexões entre esse filme e a fé cristã. Em primeiro lugar, há uma grande diferença entre Cristo e o rei Jorge VI. O rei Jorge VI tinha muita dificuldade para fazer os seus discursos, ele tinha dificuldade para falar, ele era gago, enquanto que a Bíblia diz que Jesus foi o maior de todos os oradores. A Bíblia diz, ninguém jamais falou como Cristo falou. E em segundo lugar, sobre o conteúdo dos discursos, o rei Jorge VI simplesmente dava discursos emotivos, discursos motivacionais, enquanto que Cristo tem uma mensagem de vida, uma mensagem que regenera o nosso coração, que nos muda por completo. Eu já vi ditos sábios de Aristóteles, já vi provérbios interessantes de Confúcio, mas jamais li nenhuma frase parecida com as frases de Cristo, como por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, nós aqui do programa Atitude estamos entrando numa nova fase. Muito em breve vamos estrear o nosso novo cenário com novos quadros, novas entrevistas, mas nós tivemos uma história e temos uma história de 4 anos e gostaríamos de reviver esses momentos com vocês. Confiram. Ei, Cris, tudo bem? Tudo bem? É um prazer revê-la. Obrigada.
Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui de novo, muito bom, realmente. Então, vamos conversar, né? Vamos falar sobre profissão. Fala pra gente a importância disso na sua profissão, o seu diferencial hoje no mercado de trabalho. Então, eu sou formada como educadora, na verdade, na área de inglês, lá na Argentina, e aqui eu tenho letras, inglês e português também, tenho licenciatura em letras. Então, a minha vida foi, na verdade, dedicada à educação, porque eu tenho trabalhado na educação desde os 18 anos. E eu acho que se você realmente entende que essa é a sua vocação, e eu estou falando de vocação porque não tem como você estar envolvido na educação se você não tem vocação para isso. Não é uma coisa que você faz assim automaticamente. É uma coisa que você tem que sentir um chamado assim de dentro, né, para você se envolver na educação, né? Então, se você tem essa vocação, se você tem esse entendimento que você quer se dedicar a isso, você tem que se preparar, né? Você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar aquilo que você, as áreas que você entende que são direcionadas para esse trabalho, né? E eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia, né, todo mundo está se aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, fazendo várias faculdades, um complementando a outra, para você ter uma base sólida, assim, para você trabalhar assim de forma responsável, né? Como que você sentiu que essa era a sua vocação? Porque a pessoa, né, o jovem, aos 18 anos, a maioria deles não sabem o que vão estudar, que carreira vão seguir. Aí não é só uma escolha, é vocação. Mas como que veio esse sentimento? Então, você sabe que é muito engraçado, porque a gente tem que escolher uma carreira numa idade que a gente não sabe muito bem o que quer, né? Porque são 17, 18 anos, 16, mais ou menos. E isso também aconteceu comigo. Na verdade, eu tinha estudado numa escola bilíngue desde criancinha. Então, eu era bilíngue, era inglês, espanhol, né? Porque eu não sou brasileira. E eu não sabia muito bem, como acontece com os jovens, não sabia se era educação, se era professorado, se na área de inglês ou se era medicina. Na verdade, duas coisas completamente opostas, né? Misturou na cabeça. Misturou na cabeça, que eu acho que acontece com os jovens, né? Não sabe se é ciências da computação ou, sei lá, odontologia, né? Fica muito nessa base. Eu fiz assim uma orientação vocacional, tudo, né? Mas nem sempre dá muito certo. Então, o que saiu para mim era que podia ser tanto uma coisa quanto a outra, que eu ia me dar bem em qualquer coisa. Então, ficou aquela indefinição. E aí eu tive uma orientação da minha mãe, né? E a minha mãe, mãe assim com mais pé no chão, sabe? Eu estava namorando já com quem foi ser meu marido. Mãe conhece, né? Sabe? Aí ela falava assim para mim, olha, se você for estudar medicina é uma carreira que exige muito sacrifício, são muitos anos, você vai casar, você isso, você o outro, entendeu? Aí ela foi me aconselhando seguir na área de educação, na área de professorado, né, que era na área de inglês, né? E eu achei que ela era razoável aquilo que ela estava me falando, né? Então, na verdade, eu comecei seguindo uma orientação da minha mãe, né? Até hoje eu gosto de medicina, eu gosto de tudo que tem a ver com medicina, né? Mas eu comecei nessa área, eu fiz magistério e lá na Argentina o magistério eu fiz numa escola que era bilíngue também. Então tudo coincidiu, uma coisa com a outra. Uma coisa casava com a outra. E eu vi que a orientação da minha mãe era coerente, digamos, entendeu? Às vezes a gente tem que ouvir, sabe, os pais. Eu vejo que nessa idade da adolescência, idade de decisões, às vezes a gente não quer ouvir os pais, mas eu acho que a gente tem que parar e prestar atenção, depois tomar a nossa decisão. Mas eu acho que tem que prestar atenção, eles conhecem bem e têm uma experiência de vida também. Então, eu comecei assim. E eu acabei gostando por dois motivos. Primeiro, porque eu gostava do inglês, eu estava preparada para isso. E segundo, porque eu me envolvi, né, na área de lidar com crianças e tudo. E eu comecei a trabalhar muito nova. Com 18 anos, eu já estava trabalhando na escola. Enquanto eu estava estudando, terminando de estudar, aí eu trabalhei, né? Outra coisa também que influenciou a escolha, né,
da pedagogia, da educação infantil. Da educação infantil. Então, eu vi na prática que eu gostava disso, que isso é uma coisa muito importante. Às vezes, você estuda, termina uma carreira sem ter uma prática, né, daquilo que você quer. Na hora que você começa a ter uma prática, aí você vê que não é aquilo. Isso aconteceu com meu irmão. Meu irmão quis estudar advocacia de qualquer jeito, aí, quando ele começou a fazer estágio, ele falou, não é isso que eu quero. Ou eu não aprendi o suficiente no curso, eu não absorvi o curso na íntegra, né? Então, eu acho essa experiência muito importante. Você começar a praticar aquilo que você acha que você gosta, enquanto você está estudando, né? Isso te prepara no momento que você terminar, você já tem certa experiência, né? Que hoje tem bastantes inconvenientes nessa área, né? O primeiro emprego, você termina, você é formado, você não tem experiência, tem dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E eu acabei gostando, eu sempre gostei. Agora, eu continuo gostando de medicina, mas eu acho que eu tenho... Seu dom. O meu dom é para essa área mesmo. Você estava falando que hoje é importante o profissional ele se renovar, ele se qualificar, ele buscar cursos, pós, etc. e tal. Você tem duas formações, uma na Argentina, outra no Brasil. Como que uma completa a outra? Qual a diferença, né, desses dois países em termos da educação infantil? Então, na verdade, a formação em educação que eu recebi na Argentina foi muito completa. Eu peguei na Argentina uma época que é época de ouro, realmente, da educação, a nível universitário, né? E eu estudei em colégios públicos, né, mas com uma excelente educação. Então, eu recebi uma informação e uma formação muito boa. O que veio fazer aqui a carreira de letras, né, foi complementar aquilo que eu tinha feito lá, na verdade, e me dar essa bagagem brasileira que eu não tinha lá, logicamente, entendeu? Culturalmente é completamente diferente. Culturalmente é diferente. Quando eu vim, apresentei todos os meus papéis para poder revalidar, para poder entrar na USP e tudo. Quer dizer, o que foi que eles me apontaram? Quer dizer, você precisa se informar em toda a área brasileira, que eles têm razão. E para mim, trabalhando aqui também tudo, porque eu trabalhei, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei dando aulas particulares, mas depois eu me envolvi numa escola. Então, nesse momento que eu precisei de toda a informação brasileira, que eu acho que foi muito importante para mim. Então, uma coisa complementou a outra. Agora, fora isso, eu fui fazendo, por isso essa atualização, cursos, sabe? Cursos sobre pedagogia, sobre psicologia, sabe? Para complementar esse trabalho com as crianças. Então, eu acho que essa atualização, na medida que você vai trabalhando, você vai vendo as carências, você vai vendo quais são as necessidades, é importante você se atualizar, né? Aí você vai vendo na medida que você vai conciliando, né, trabalho com atualização profissional. Nosso programa está encerrando, mas como todo sábado, eu não posso deixar de ministrar aquilo que Deus tem falado ao meu coração toda semana. Agora nós estamos num momento muito importante para o programa Atitude. Agora eu estou fazendo um encontro no Getsemane na 107, todos os dias, às 18h55, e também na Itatiaia, né, que é às 18 horas. Então, se você quiser ouvir as mensagens que Deus tem colocado no meu coração, é só acessar essas rádios nesse horário. E uma mensagem que bateu muito forte no meu peito foi sobre Efésios 6, falando sobre o corpo de Cristo. Lá fala que Deus ele nos fez corpo, ele nos fez de uma maneira completa para que esse corpo ele funcione em unidade. E pensando e refletindo sobre isso, Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe à minha cabeça, né, o meu entendimento, que nós somos o corpo, mas nós devemos escolher que parte desse corpo nós somos. Eu escolhi ser boca de Deus. Eu escolhi usar os meus pés para poder marchar e pisar na cabeça da serpente, do meu inimigo. Eu escolhi usar as minhas mãos para poder abençoar, para poder trabalhar para Deus, executar projetos, fazer limpeza na casa do Senhor, para eu poder fazer aquilo que as minhas mãos estão aptas a fazer. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa determinar
qual a sua função no corpo de Cristo. Não ser apenas uma mão, um braço, uma perna, um olho, né, ou 2 olhos, uma boca. É você fazer algo que realmente venha fazer a diferença. É muito ruim uma pessoa que não tem propósito na vida, uma pessoa que fica vagando, uma pessoa que não sabe o porquê da sua existência. E talvez você vá encontrar sentido trabalhando para Deus. Vá até a sua igreja, vá até as células, ministérios e vê qual que é o seu dom, em que parte do corpo de Cristo você se encaixa. Se você for mãos, que as suas mãos sejam habilidosas para Deus. Se os seus olhos forem bons, se você tiver um olhar que consegue identificar problemas na igreja que possam ser solucionados, que esse seja o olhar. Se a sua boca é uma boca para poder ministrar, para poder cantar, para poder abençoar, que você seja essa boca no corpo de Cristo. Da mesma forma, os seus pés. E, enfim, são tantas coisas que a gente pode fazer. Viver como um corpo é ser útil, é ser um dedo, não um dedo para apontar, mas um dedo para poder marcar essa geração. Ouvidos para ouvir, ouvidos para poder estar aberto à palavra de Deus, para poder digerir aquilo que o Espírito Santo está falando e depois poder passar, depois poder ensinar. Então, isso Deus falou ao meu coração. Tem que haver uma disposição em mim, tem que haver uma disposição em ti, para que o Espírito Santo possa fluir e a nossa vida tenha um propósito aqui na terra e no corpo ao qual nós estamos inseridos. Que seja igreja, que seja família, que simplesmente não seja uma mensagem que está lá na Bíblia, um texto que fale da unidade do povo de Deus, mas que seja um texto que Deus traga esse entendimento para você, como ficou bem claro para mim, que eu seja útil nesse corpo, mas trabalhando também para Deus. Não estou dizendo que a unidade não é importante, não.